limpeza em áreas atingidas. Daqui a pouco a gente vai destacar aqui no panorama. O Alício de Assunção, no panorama também, ele destaca que prefeitos eles buscam recursos para pavimentar rodovias que ligam os vales do Taquari e Rio Pardo e também o Planalto Gaúcho. Daqui a pouquinho aqui no com o Alício de Assunção. 8h43, bem-vindo à Câmera Fria. Estão tudo na andropausa. Mal sabe ela. E ali tava com calor. Eu tava liderando esse calorão todo por aqui. Vamos lá de vinheta, 8h43. Bate-papo. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente uma parceiraça nossa, a doutora Daiane Bonella Coutro. Ela é médica mastologista, ginecologista. Já tive a oportunidade de entrevistá-la. Esses dias, inclusive, uma lembrança do meu drive, eu adoro meu drive, lá de 2019, né, do Parque Rosa. Acho que foi a nossa primeira oportunidade de fala. Depois falamos agora recente lá no HBB, no lançamento do Parque Rosa. Estávamos preparadas e no palco para o domingo e aí veio a chuva, mas sempre é uma oportunidade de falar de uma pauta tão importante. Doutora, bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Bom dia. Bom dia. E espero contribuir um pouquinho com essas mulheres, né, que são tão guerreiras e que a gente faça uma boa prevenção, aumente a prevenção. Doutora, achou muito frio aqui no nosso estúdio? Acho que esses homens estão na andropausa. Que loucura, né? Esses homens, vide Josué Eu às vezes lidero aqui o bonde de quem tá com calor, mas normalmente é o Josué. Sabe que eu tenho um calor médio, assim, mas não é esse calorão aí que o pessoal tá sentindo aqui no estúdio, tá bastante frio. Doutora, começo lhe perguntando sobre a gente fazendo aí uma referência ao câncer de mama, ao câncer... Aliás, o câncer de colo do útero, ele preocupa tanto quanto o de mama ou as mulheres já se cuidam mais? O câncer de colo de útero é o terceiro mais frequente no Brasil. Segundo, no mundo, na Globocan, segundo os dados da Globocan, é o quarto. Mas no Brasil é o terceiro câncer que mais comum entre as mulheres. E ele é mais comum por qual motivo? O câncer de colo de útero é uma doença sexualmente transmissível. Ele é causado por um vírus que é o HPV, que é o papiloma vírus humano. Então, como é que a gente faz para prevenir? Tem uma vacina, que é uma vacina que está no calendário vacinal das meninas e meninos e é disponível pelo SUS. Eu não sei os dados assim atuais de Lajeado, mas eu assisti uma palestra no SEAT, que a doutora Letícia, que é gineco-infanto-puberal, comentou que o índice de vacinação entre meninas na cidade de Lajeado era em torno de 30-32%. Nossa, que baixíssimo, número baixo. Né? É muito baixo. E é uma vacina que é cara. A dose dessa vacina custa em torno de R$1.000. Então, é uma vacina que o SUS dispõe e que depois dos 15 anos, é até 14 anos a data limite para o SUS. A partir dos 15, só a nível privado. O SUS dispõe a vacina quadrivalente, que é contra 4 subtipos de HPV. A vacina nonavalente não estava disponível no Brasil. Os Estados Unidos comprava todas as doses e os países que têm condições, né? Ela chegou no Brasil, é a Gardasil 9, contra 9 sorotipos de HPV, 9 subtipos, né? Tem mais de 200 vírus o HPV. Mas ela previne contra 9 sorotipos. Então, ela pode ser realizada de 9 a 45 anos em homens e mulheres. Só que o SUS não dispõe ainda dessa vacina, é só a nível privado. E as pacientes que já tiveram contato, tanto homens quanto mulheres com HPV, devem se vacinar. A Austrália vacina todo mundo. Eles quase erradicaram o câncer de colo de útero. Eles não têm, porque eles vacinam todo mundo. Então, é um câncer que a gente pode prevenir. Como? Vacinando, e o SUS dispõe, só que se a paciente não for fazer a vacina, depois o custo é caro. Uhum. Então, assim, como é importante as mães se conscientizarem de vacinar as filhas. O que eu vejo, assim, o grande problema, né? É uma vacina que ela é... Como é que se pega o câncer de colo de útero? Relação sexual.
É uma doença sexualmente transmissível. Só que a gente mora num país, eu vejo assim, católico, religioso. Então, tu vai aplicar uma vacina de uma doença que é transmitida por relação sexual. Então, eu acho que isso gera um impacto nas mães também, né? Porque como é que a filha vai pegar por relação sexual? E claro que as mães, eu sou mãe, né? A gente sempre quer adiar isso, né? Que os filhos, quanto mais não, que imagina, teu filho ter relação sexual, né? Então acho que é bem complicado essa questão até psicológica, né? Mas como é importante vacinar, porque eu trabalho na oncologia no hospital e é triste, assim, tem pacientes com menos de 25 anos com câncer de colo de útero que vão morrer. Doutora, tu enxerga esse fenômeno, então, como um fenômeno de um comportamento mais conservador, dos pais que não incentivam os filhos a se vacinarem. Eu acho que pode ser conservador, porque se é uma vacina que é disponível, né? Como eu acho importante o calendário vacinal. Assim, e os pediatras têm isso, né? De vacinar. No posto tem disponíveis as vacinas. Então, acho que a questão de falar da mulher é que as mães revisem a carteira das crianças e não deixem de vacinar, porque as vacinas estão disponíveis, né? Tem outras doenças da mama que a gente acaba pegando, que são doenças inflamatórias e que são causadas por tuberculose. Tem algumas pacientes que não são vacinadas da BCG, né? E que dá um processo infeccioso na mama. Então, são várias doenças que não custa. Eu sempre, assim, quando pergunto, como é que tá as tuas vacinas na consulta ginecológica? Tá em dia, né? Porque no posto ela pode pegar a carteira de vacinação e ir lá revisar. Tanto a dela quanto a da criança, né? E eu acho que os pediatras batem muito nessa tecla da questão da vacinação. E é um câncer que a gente tem como prevenir. Doutora, nem todo mundo que teve contato com HPV necessariamente vai ter o câncer. Não. Mas ele é o causador. 99,7% dos casos de câncer de colo de útero é pelo HPV. 95% dos homens são portadores assintomáticos. O homem, a gente atende as mulheres, daí vem a gente, às vezes eu peço para conversar com o marido, né? Mas eu não tenho nada. Sim, mas 95% dos homens não tem nada. Não tem um sintoma. Não tem sintoma. Mas tem o vírus. Podem ter o vírus. Então, assim, como é importante também o homem, se a mulher tem o contato com o HPV, o homem consultar com o urologista para examinar, porque senão fica uma contaminação. A gente trata a mulher, mas não trata o homem, né? Então, avaliar com o urologista, ver se tem alguma alteração da questão do HPV. Né? Até seria interessante, de repente, chamar algum urologista e conversar sobre a questão do HPV, né? Para esclarecer mais. Eu sou ginecologista, então, quem sabe o urologista explique melhor a questão masculina, né? Esse é um exame simples, doutor? Eu acho que, na mulher, é olhar. A gente faz um exame olhando. Perfeito. E no colo do útero, a gente tem um aparelho, que é o colposcópio, que ele amplia a imagem para ver se tem alguma alteração. Mas como é que a gente sabe? A gente sabe através do exame citopatológico, que é o pré-câncer. Nesse exame que vai dar alteração. E aí a gente vai suspeitar do HPV. O pré-câncer é um exame que deveria ser feito todos os anos. Assim, tem a conduta do Ministério da Saúde, que é a partir dos 25 anos a coleta do pré-câncer. Tá? Só que o HPV, no Brasil, a nível rastreamento populacional. Eu fui num congresso, num curso, na realidade, no Sírio-Libanês. No Amazonas, eles tiveram um projeto, porque não tem médico lá. É difícil chegar nas pacientes. Então, as pacientes se autocoletavam o pré-câncer com uma escovinha. Mas aqui a gente tem isso. A gente tem médicos, e tem muitos. Né? A gente tem acesso a isso. Então, se no Brasil é o terceiro câncer mais frequente, eu acho que está faltando alguma coisa. Então, o Ministério da Saúde, rastreamento populacional é acima de 25 anos, até 74. Mas como é que a gente faz a nível privado? Né? E também eu sou professora do curso de medicina na Univates.
Então, o que eu oriento os alunos? A gente tem que explicar sobre a questão do Ministério da Saúde, sobre protocolos. Mas aqui a gente está num sistema de ensino e eles também têm que aprender. E o HPV é muito prevalente. Que nem tu estava me perguntando, 80% da população aproximadamente já foi contaminada pelo HPV. Muitos eliminam o vírus. Mas, se tiver um vírus de alto grau, isso pode evoluir para um câncer de colo de útero. Então, o que eu falo para os alunos? Depois de 1 ano da primeira relação sexual, eu oriento coletar o pré-câncer, o citopatológico. Isso eu faço no consultório e oriento os alunos. Até porque eles estão no nível de aprendizado, né? Então, quanto eles também têm que aprender. E examinar é muito importante, né? A gente não pode tratar sem examinar o paciente. Eu não sei se vocês percebem isso também, talvez seja um dos causadores desse fenômeno do aumento, né, desse número e desse percentual. Mas eu noto, eu acho que daí os meios de comunicação, eles têm um papel, uma tarefa fundamental nesse sentido. Eu noto que se fala menos sobre o uso do preservativo também. Nos Sim. últimos anos me parece que diminuiu isso, doutora. Olha, o que a gente orienta? Que use o preservativo, né? E o jovem está usando menos, tu acha? Olha, isso eu não sei te responder, mas a gente orienta usar preservativo porque qual é a maior assim, ó, a maior chance da mulher pegar o HPV? Quais são os fatores de risco? É início precoce da atividade sexual e múltiplos parceiros. Então, essa fase da adolescência é onde começa a se ter atividade sexual e também a questão de vários parceiros. Então, nessa fase, é a maior chance de pegar o vírus. Então, por isso que a vacina é importante. Mas também elas têm a chance de eliminar o vírus, né? Porque tu pode eliminar. Só que se tu tiver um HPV de alto grau, isso pode evoluir para um câncer de colo de útero. E é triste, assim, o câncer de colo de útero, como o câncer de mama, ele não dá sintomas inicialmente. A paciente não tem sintomas. Só que aí quando a gente vai examinar é triste, sabe? Porque tu vai colocar o espéculo e tem lesão lá embaixo, às vezes está necrosado, sangra. Mas não tem dor. A paciente não sabe. Quando é que a paciente tem dor? Quando o tumor está avançado. E aí, doutora, nesse caso, pensando nas mulheres adultas que nos acompanham agora, é o pré-câncer. É a o maneira de pré-câncer. diagnóstico precoce. É aí que tu vai diagnosticar se tem alguma alteração, né? E aí que tu vai fazer o rastreamento dessas pacientes. Se tiver alguma alteração, a gente vai partir para a colposcopia, né? Que é um exame que é esse microscópio que a gente olha. E se tiver alguma alteração na colposcopia, aí a gente vai biopsiar para saber qual é o tipo de alteração e o que a gente vai ter que fazer. Porque a gente não pode fazer nada sem saber o que é. Né? Isso é muito importante na questão do câncer. A gente não pode... vamos tirar o útero. Se tem alguma alteração. Não, primeiro a gente tem que investigar. Tanto o colo do útero, as pacientes que têm sangramento pós-menopausa. Né? É um risco de câncer de endométrio. A paciente que parou de menstruar, entrou na menopausa 1 ano depois que parou de menstruar, a mulher está na menopausa. Esse é o diagnóstico. Essas mulheres que estão na menopausa, elas não podem ter sangramento. Se elas tiverem sangramento, elas têm que ser investigadas, fazer uma avaliação do endométrio. Aí elas chegam, mas por que eu não posso tirar o útero? Por quê? Porque a cirurgia, uma esterectomia simples, se não é por câncer, é um tipo de cirurgia. A esterectomia para retirada de câncer, retira paramétrios, que é um dos ligamentos, investiga linfonodos. O que acontece às vezes? Essas pacientes vêm já com a esterectomia, mas não retiraram paramétros, aí não tiraram linfonodos. Aí o que a gente tem que fazer? Tratamento complementar, químio, radioterapia. Isso é muito mais mutilante. Doutora, interfere na fertilidade da mulher, esse tipo de caso, principalmente os mais sérios? Assim, tá para sair. Eu não sei se não foi aprovado por convênio. Eu escutei não sei se foi qual das sociedades, se foi a brasileira, ou o colégio, ou a sociedade do Rio Grande do Sul, ou se foi alguma coisa no Instagram, para ser aprovado o tratamento para as pacientes que têm câncer de mama, preservação da fertilidade por convênio. Eu acho que isso está sendo aprovado. Então, assim, a paciente que tem câncer, por exemplo, assim, câncer de mama e não teve filhos,
tem que fazer o tratamento antes, preservar, para depois tratar o câncer e depois poder gestar, né? Doutora, então o câncer de mama, se não há histórico na família, pela série de entrevistas que a gente fez, a gente começa a investigar um pouco mais tarde do que 40 anos. Do que o câncer de colo do útero. O pré-câncer se faz Sim. antes. Assim, ó, pacientes, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia, exame de mamografia a partir dos 40 anos, anual. Tá? Esse é para mama. Uhum. Se tem histórico familiar, a gente começa 10 anos antes do familiar afetado. Tá? Começa com 30 daí. Se o paciente tem 50, tu vai começar com 40. Se tem 45, 35. 10 menos. A mamografia não é indicada antes dos 35 anos. E para as pacientes com histórico familiar, se não foram testadas para mutação, saiu uma recomendação agora, eu assisti uma palestra do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Sociedade, mudou a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Pacientes que têm mutação testada na família ou testados com mutação ou história familiar, se não foram testados, começar com ressonância a partir de 30 anos. Essa é a recomendação agora. Mudou de 2017 para 2023. E outra coisa que mudou, que assim foi uma questão que eu perguntei, é que as pacientes que fazem mamografia e que se solicita eco de mama, o Colégio Brasileiro de Radiologia indica solicitar eco de axila também, porque a eco de mama não pega axila. Então, se está solicitando esse exame junto. E o pré-câncer também é anual para mesmo... Anual. Assim, ó, a princípio, pelo Ministério da Saúde, a partir dos 25 anos de idade. Mas isso é rastreamento populacional. Como a gente sabe da incidência de HPV... Mais cedo. Depois de um ano que teve relação sexual, eu aconselho as pacientes a coletar anual. Muito bem. Olha aí, Moisés, informação importante dessa vacina do HPV para mulheres que já estão na fase adulta, porque essa vacina é nova, né, doutora? Ela é relativamente nova. A Gardasil, ela já existe, né? Ela não é tão nova, ela já está no calendário vacinal há algum tempo. Eu não sei te informar o ano, mas já está presente. Mas, por exemplo, a minha geração não vacinou. Não, no nem sistema. a minha. Não vacinou, né? No Brasil, ela é recomendada, ela é até 45 anos de idade. Na Europa, ela não tem limite de idade. Então, assim, mas, por exemplo, se chega uma paciente que teve contato com HPV com mais de 45 anos, eu recomendo fazer a vacina. Por mais que seja até 45 anos. Eu explico que a idade é até 45, mas, por exemplo, ela tem 48, tem contato com HPV, eu aconselho a vacinar. E daí o SUS não cobre. Não, na rede o SUS particular não cobre. daí. Ele cobre entre 9 e 14 anos, é isso? 9 e 14 anos. Tem alguns casos que as pacientes, assim, conseguem fazer a vacina, que tem câncer de colo de útero, doença bem... Que aí a gente manda uma carta para as prefeituras e eles acabam fazendo a vacina, né? Eu acho que é tão mais barato fazer a vacina do que tratar um câncer, que assim, ó, eu acho que não custa vacinar, né? Porque se tem vacina sobrando, né? Sim, né? Mas a questão é governo federal, né? Então tem a idade, né? Mas até pensando na rede pública, a gente sabe que, aliás, na rede privada, a gente sabe que não é a realidade de todos, mas para aquelas mulheres que nos acompanham agora, daqui a pouco vale muito a pena esse investimento, né? Muito a pena. Buscar saber o valor, a clínica que aplica e pensar que vale o investimento porque é estar protegida, né? Tu vai prevenir contra um câncer que tu tem como fazer uma vacina, né? E contra os tipos que são agressivos. E para o homem também, né? Então, eu sei que a rádio, ela, assim, abrange muito o interior, né? Tem muitas pessoas que ficam donas de casa, que ficam em casa, que têm esse acesso e que ficam, às vezes, trabalhando e escutando e que participam da comunidade. E como uma pode passar informação para outra, né? Porque não adianta só que nem a gente vem aqui passar informação, que nem achei o que o Dr. Lermen falou, eu falei em todas as palestras que eu fui. Assim, ó, não adianta só a gente vir aqui e falar se o médico não solicitar e o paciente não fazer. A conscientização de que tem que fazer o exame. Eu escutei uma palestra da Radiá, da doutora Radiá, que é da Mamo Rádio em Porto Alegre. Ela falou na rádio até. Tava um pessoal
do IMAMA, o Ademar, a Radiar. A mamografia hoje, as pessoas têm medo de fazer a mamografia porque vai apertar a mama. O que aperta? Aperta a musculatura peitoral. Só que os aparelhos hoje, eles são aparelhos de mais, assim, são mais modernos. Então, a compressão, ela vai até um limite, ela não vai apertar mais. Então, é muito o tabu de que vai causar alguma coisa na mama. Então, elas têm medo. E assim, ó, não tem, eu escutei ela falando. Ela faz parte do Colégio Brasileiro, da Comissão Brasileira de Mamografia. Não tem nenhum estudo que diga que a mamografia vai dar radiação e vai causar câncer. E é uma pessoa que é conhecida no Brasil. É mito. Não tem nenhum estudo. Então, assim, ó, é mito. Não, a radiação não vai te ocasionar um câncer. E é isso que as pacientes têm medo. Não, e daí desencoraja a mulher. Não, e aí tu replica essa informação que é um informações mito. falsas. Famosa besteira. E aí, assim, tu deixa de fazer um diagnóstico precoce e não passar. O problema é o tratamento mutilante. Né? O cabelo. Uma vez eu vim aqui na rádio falar, com o Dr. Lermen até. E eu vim com lenço. Todos achavam que eu estava com câncer. Todos. Para te ver como isso impacta. Ninguém me perguntou. Todo mundo ficou com medo. Exato. Então, assim, é muito complicado para a mulher. Doutora, mais uma vez agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco, que nós possamos sempre levar mais informação e que o ouvinte que nos acompanha possa validar essa informação, replicar essa informação. Falo muito para nossa audiência. Ao contrário de replicar uma informação que você recebe num grupo de WhatsApp que não tem certeza que ela está certa, replica a informação que está validada por um profissional, né? No caso, essa entrevista pode ser replicada, replique essa entrevista, porque certamente muitas mulheres precisam dessa informação. E eu queria agradecer também ao hospital, por isso que eu estou aqui, que é o Centro de Oncologia, que é um centro de referência e que, assim, que é um hospital realmente de excelência, que tem serviços e profissionais. Então, acho que a gente tem o Rafael Seval, a Lívia Gravina, Dr. Douglas, meu esposo, Coutro, doutora Caroline Frigeri, doutora Gabriela Lazzaretti. Então, acho que tem uma equipe que está, assim, disposta a ajudar, né, ao hospital e que trouxe qualidade também. Como os outros profissionais que atendem, né, que, claro, não vou falar de todos, né, mas agradecer o hospital, e eu acho que o hospital está muito bem equipado e tem um atendimento de excelência, tanto em radioterapia com o Dr. Haroldo, quanto na parte de quimioterapia, e tem medicina nuclear. Eu acho que aqui a gente está muito bem servido com o hospital. Doutora Daiane, muito obrigado pela tua presença aqui. Daiane Bonella Coutro, médica mastologista e gineco, nossa convidada de hoje aqui no Panorama. Um abração, muito obrigado. Vamos lá, Aline, para o café? Vamos muito lá. Obrigada. Valeu. 9h05, Independente Notícias, voltamos logo mais.